Então, pessoal, agora a gente vai ver como que a gente constrói o gráfico da função do primeiro grau. Bom, a gente tem que saber que existem leis de formações. Para cada tipo de função, tem uma lei de formação. Essa, no caso, a gente está usando o f de x igual a x mais 1. Mas poderia ser f de x igual a 2x mais 3. Poderia ser qualquer número real, qualquer número. Então, vamos lá. A gente também pode escrever f de x como y, aqui. Y igual a x mais 1. Por quê? Porque tem esse x que você pode escolher qualquer número para ele e vai dar um número de y. A gente chama x e y de variáveis. Então, vamos supor, se você pega o menos 2 aqui, que foi o que a gente fez, o f de menos 2 é menos 2 mais 1, porque o x está sendo menos 2. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Ou seja, a gente pode ver aqui na tabela que quando x é menos 2, y é menos 1. O mesmo a gente faz para f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2. E a gente monta uma tabela com esses valores. O f de menos 1 é menos 1 mais 1, deu 0. Então, a gente anota aqui. Quando x é menos 1, o y é 0. Por quê? Porque a gente botou o valor de x na lei de formação e achou um valor que deu o y. Então, para que serve essa tabela? Bom, a gente anota esses pontos no gráfico. Olhando aqui no gráfico, a gente vê, bom, quando x é menos 2, y é menos 1. Então, a gente procura o x igual a menos 2, que é esse, e vai até o y igual a menos 1, que é aqui. Vê que esse ponto está na reta do menos 2 e do menos 1. Então, a gente vai e procura os outros pontos. X igual a menos 1 e y igual a 0. Bom, x igual a menos 1 está aqui. Y igual a 0 está exatamente aqui. Então, é exatamente aqui na reta do x. O x igual a menos 1 e y igual a 0. Agora, tem o x igual a 0, que é aqui no meio, e y igual a 1. Então, x0 no meio sobe até o y igual a 1. Marca esse ponto. O próximo é x igual a 1 e y igual a 2. Então, a gente vai no x igual a 1 e sobe até o y igual a 2. Aqui. E por último, x igual a 2 e y igual a 3. X é 2 aqui, a gente sobe até o 3. Bom, mas para que eu fiz isso? Olha esses pontos aqui, eles parecem que estão alinhados, né? Exatamente. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, é só você ligar esses pontos que você forma o gráfico deles. Olha, liguei um ponto, liguei o outro e liguei o outro ponto. A gente tem o gráfico da função do primeiro grau. Você só precisa olhar a lei de formação e jogar os valores de x para você achar o y. Geralmente, a gente só precisa dos valores iniciais, que estão perto da origem, perto de 0, que é esse daqui, para a gente olhar como que ela é perto da origem do gráfico cartesiano. Bom, tem um outro jeito de a gente fazer esse gráfico. Como assim? Esse jeito é mais fácil chamar de y igual a x mais 1. Por quê? Porque dessa forma a gente pergunta o que acontece quando x é 0 e o que acontece quando y é 0. Como assim? Olha, quando x for 0, então vai acontecer isso. Porque se x for 0, então no lugar de x a gente substitui o 0. Bom, sobrou y igual a 1. Então quer dizer que esse par ordenado é x igual a 0 e y igual a 1. Agora, quando y for 0, vai acontecer isso daqui. Porque se y é 0, então a gente pode substituir o y por 0. Fazendo as contas, isolando o x, fica menos 1 igual a x, e a gente inverte os dois lados, não muda nada. X igual a menos 1. Então, esse par ordenado é x igual a menos 1 e y igual a 0. Por quê? Porque a gente já falou que o y era 0 e foi achar quem era o x. Aqui a gente falou que o x era 0 e foi achar quem era o y. Bom, já que a gente usou essa lei de formação, o
Quer dizer que esses pontos estão no gráfico para x mais 1. Então, a gente marca esses pontos. X igual a 0 e y igual a 1, olha aqui. X0 aqui no meio, y igual a 1, marquei aqui. Agora, x igual a menos 1, está aqui. Y igual a 0, é exatamente aqui. Agora, a gente vai pegar uma régua e fazer uma reta. Pronto, a gente tem o gráfico dessa função do primeiro grau. E a gente pode fazer isso para qualquer função. A gente só precisa achar dois pontos, quando x é 0, quando y é 0, e traçar uma reta entre esses dois pontos.